A qualificação do GP do Qatar de Fórmula 1 nos mostrou muitas coisas e nos deu uma prévia de como deve ser a corrida de domingo, logo amanhã. Eu vou falar tudo sobre isso nesse vídeo, então fica ligado porque chegou a hora do piloto. Fala piloto, eu sou Lucas Camargo, piloto de corrida há 9 anos e a qualificação foi extremamente emocionante nesse GP do Qatar. Lewis Hamilton até deu algumas entrevistas depois e contou sobre alguns problemas que ele teve nos treinos anteriores à qualificação, principalmente nos treinos de sexta-feira. Ele disse que passou mal, teve problemas estomacais e por isso foi um final de semana complicado para ele, mas que na qualificação estava tudo certo. Uma qualificação que aconteceu à noite, no momento de uma temperatura mais amena no Qatar, que fica no meio do deserto, é isso mesmo, acaba ficando ali no meio do deserto, onde eles têm alguns problemas tanto de variações extremas de temperatura, quanto também alguns problemas relacionados à areia na pista. Mas a qualificação foi diferente. Claro que a temperatura estava bem mais baixa do que o normal, num deserto de uma certa forma, mas a areia não tinha na pista. A pista estava limpa e os pilotos conseguiram sim acelerar suas máquinas no máximo que eles podiam durante toda a qualificação nesse sábado. Mas vamos começar falando sobre o Q1 e sobre a Mercedes especificamente no Q1. O que ela fez naquela sessão ali do treino qualificatório? Na verdade, a Mercedes foi a equipe que mais se destacou nessa parte do treino qualificatório. Acaba que Max Verstappen por algum tempo até conseguiu ficar ali na primeira posição, mas depois de um tempinho, Lewis Hamilton bateu o tempo dele e aí colocou ali o tempo dele no primeiro lugar. Valtteri Bottas teve problemas sim na primeira parte ali do treino qualificatório. Ele tentou uma volta rápida, mas não foi nem um pouco bem. Ficou a mais de 8 décimos de Lewis Hamilton. Depois tentou uma segunda volta e conseguiu até mesmo se qualificar acima de Lewis Hamilton até aquele momento da qualificação. Apenas 2 centésimos do piloto inglês. Claro que depois Max Verstappen e Hamilton melhoraram seus tempos, e aí Valtteri Bottas conseguiu ficar com a terceira posição até aquele momento. Já na Red Bull, Max Verstappen, como eu já disse, conseguiu a segunda colocação nessa primeira parte do treino qualificatório, enquanto o Sérgio Pérez fez sim uma ótima volta. Ele ficou a apenas 4 décimos do primeiro lugar, com a quinta colocação nessa primeira parte do treino qualificatório. No Q2 deu na mesma coisa. Lewis Hamilton conseguiu novamente fazer a volta mais rápida, mas dessa vez utilizando pneus de compostos médios, os pneus amarelos, que a Mercedes, todo mundo sabe, teve alguma dificuldade com esses pneus até algum momento do campeonato, principalmente naquele GP dos Estados Unidos. Mas aparentemente no GP do Qatar, a Mercedes conseguiu sanar esse problema e conseguiu colocar Hamilton ali no primeiro lugar do Q2. Enquanto isso, Valtteri Bottas ficou só com a quinta colocação. Mas sinceramente, acredito eu que ele não estava se esforçando tanto assim para fazer uma volta tão veloz e conseguir os primeiros lugares no grid, já que ele estava praticamente garantido na quinta colocação e iria com certeza passar para o Q3. Mas enquanto isso, a Red Bull vivia outro drama. Acaba que Max Verstappen estava apenas uma posição à frente de Valtteri Bottas. Estava com a quarta colocação, mas perdendo em 3 décimos para Lewis Hamilton naquele momento. Ou seja, acaba que era um desempenho preocupante para a Red Bull, que com toda certeza gostaria sim de conseguir estar ali próximo das primeiras colocações. E quando a gente analisa o desempenho de Sérgio Pérez, que ainda colocando pneus macios não conseguiu fazer uma boa volta e nem passar para o Q3, aí a gente entende que provavelmente a Red Bull não está conseguindo ter um bom ritmo de qualificação, ou melhor dizendo, bom ritmo de voltas rápidas com esses pneus médios na Fórmula 1. Me parece que eles podem ter sim algum tipo de dificuldade, e quando a gente considera que eles devem utilizar esses pneus médios por um longo período na corrida de amanhã, pode ser sim que eles percam e muito em desempenho. Sérgio Pérez terminou em 11º lugar, mesmo colocando os pneus de compostos macios. Não conseguiu passar para o Q3 e disse que foi justamente por conta de uma má gestão dos pneus no primeiro setor daquela pista. Mas não sei bem se realmente foi isso ou se é algum tipo de problema que a Red Bull pode estar tendo no GP do Qatar. Já no Q3, Lewis Hamilton começou com uma boa volta, mas eu mesmo analisando o iniciozinho daquele Q3 percebi algumas coisinhas com relação a essa volta de Hamilton. Ficou perceptível que principalmente na curva 1 e na curva 2, Lewis Hamilton tinha errado a frenagem. Ele passou do ápice da curva e muito. E eu mesmo disse ali para quem estava assistindo comigo aquela parte da qualificação.
eu disse que Hamilton tinha perdido tempo. Provavelmente seria entre 2 e 3 décimos. E acabou que isso realmente se concretizou. Apesar dele ter conseguido fazer uma ótima volta na sua primeira tentativa, a segunda tentativa já demonstrou para todos os pilotos do grid que a pole position era sim dele. Acaba que ele fez um primeiro setor incrível, quase conseguiu melhorar em torno de 3 décimos e meio, 4 décimos naquele setor apenas. Mas não foi o bastante. O setor 2 e 3 também foi roxo. Ou seja, ele fez os 3 melhores setores de todos os tempos do GP do Qatar de Fórmula 1. Acaba que Lewis Hamilton garantiu a pole position com essa volta voadora que não deu chance para ninguém naquele GP. Acaba que seu companheiro de equipe ficou apenas com a terceira colocação. Muitos disseram que foi por conta da atrapalhada ali do Gasly, que acabou saindo da pista, teve sua asa dianteira quebrada, que furou seu pneu dianteiro direito e por isso houve uma bandeira amarela. Mas para ser sincero, nenhum piloto reclamou dessa bandeira amarela de Gasly nas entrevistas depois da qualificação. Nenhum piloto reclamou disso. Aparentemente, a bandeira amarela sim aconteceu em algum momento, mas quando Gasly entrou para a reta dos boxes e posicionou seu carro para o lado de fora do traçado, ou seja, distante de onde os pilotos iriam passar rapidamente, me parece que a direção de prova da Fórmula 1 colocou bandeira verde novamente. Aparentemente, tanto Valtteri Bottas quanto Max Verstappen estavam dando tudo naquela volta. Inclusive é importante ressaltar, Valtteri Bottas perdeu aproximadamente 4 décimos de segundo apenas no segundo setor da pista, na sua última tentativa de volta rápida. Ou seja, como o Gasly estava no terceiro setor, com toda certeza Valtteri Bottas, mesmo que não tivesse acontecido esse incidente com o Gasly, não conseguiria melhorar o seu tempo de volta e provavelmente continuaria assim na terceira colocação. Claro que provavelmente ele errou em algum lugar da pista. Se não tivesse cometido esse erro, faria um tempo mais próximo de Lewis Hamilton. E eu acredito que conseguiria roubar o terceiro lugar, melhor dizendo, o segundo lugar de Max Verstappen para o grid de amanhã. Já Max Verstappen, apesar de ter feito sim uma boa volta e ficado à frente de Valtteri Bottas, não fez algo extraordinariamente incrível. Na verdade, a volta dele, pelo menos aparentemente, não foi atrapalhada pelo Gasly. Ele mesmo disse em entrevista que ele estava tendo problemas nesse GP do Qatar, que a Red Bull de uma certa forma está tendo problemas como equipe e não é à toa que Sérgio Pérez não conseguiu nem mesmo passar para o Q3. E como eu já disse, Max Verstappen que disse isso em entrevista. Aparentemente ele está sim mais lento do que Hamilton, aproximadamente meio segundo. E provavelmente, se Valtteri Bottas não tivesse errado o setor 2, acaba que provavelmente ele teria sim conseguido passar Max Verstappen, já que quando a gente analisa o tempo dos dois pilotos, eles estão a uma diferença de menos de 1 décimo de diferença entre um e o outro. E com isso acaba que o pódio, vamos dizer assim, ou melhor dizendo, a primeira fila e o terceiro lugar desse GP do Qatar de Fórmula 1 ficou com Lewis Hamilton em primeiro, Max Verstappen em segundo e Valtteri Bottas em terceiro. Mas o que essas posições no grid de largada podem falar para nós com relação ao resultado da corrida? Na verdade, Lewis Hamilton deu uma entrevista no finalzinho ali da qualificação, onde ele deixou claro: o GP do Qatar é extremamente complicado. Curvas de média e alta velocidade, diferentemente do que eu disse nos últimos vídeos dessa semana, onde eu disse que eram curvas de baixa e média, já que os comentaristas até chegaram a falar algo nesse sentido. E o simulador não era tão preciso como realmente os pilotos perceberam que era essa pista do Qatar. Ou seja, curvas de média e alta velocidade são extremamente prejudiciais para possíveis disputas dentro da pista, mesmo considerando as grandes velocidades de reta, uma reta de aproximadamente 1 km ali nesse GP do Qatar, o que pode facilitar a ultrapassagem, já que os pilotos podem pegar vácuo e abrir o DRS. Mas isso não vai ajudar tanto assim esses pilotos, considerando que durante todo o circuito eles podem perder tempo com turbulência do carro que vem à frente. Além disso, os pneus não devem sofrer tanto assim na corrida. Consequentemente, deve ser apenas uma parada nessa corrida. Possivelmente, eles vão iniciar a corrida com o pneu médio, ou seja, o pneu amarelo, e depois devem colocar o pneu branco, provavelmente para que ele consiga suportar até o final da corrida. Talvez alguns pilotos consigam fazer um stint um pouco maior, o primeiro stint, e logo depois coloquem os pneus vermelhos para conseguirem um stint mais rápido no final da corrida e consigam batalhar com outros pilotos à frente
que já tem os seus pneus um pouco mais desgastados. E nós sabemos que isso pode ter uma grande vantagem, ainda mais quando nós lembramos, por exemplo, do que aconteceu com Lewis Hamilton lá no GP do Brasil. Colocou pneus mais tardiamente e, apesar de ter saído mais distante de Max Verstappen, conseguiu se aproximar e ultrapassá-lo dentro da pista. Mas ainda assim, acredito eu que a Mercedes vem como favorita nesse GP. Lewis Hamilton provavelmente vai conseguir ter mais ou menos o mesmo ritmo que ele teve na qualificação nesse GP e talvez consiga até mesmo tanto ponto de primeiro lugar quanto um ponto de melhor volta. Valtteri Bottas talvez também consiga influenciar nesse pódio do GP do Qatar, ultrapassando Max Verstappen em algum momento desse GP. Eu acredito que é possível sim que Valtteri Bottas o ultrapasse já no início da corrida, na largada, mas acho improvável, já que Max Verstappen provavelmente vai tentar atacar Lewis Hamilton. Mas é importante que nós nos lembremos, Valtteri Bottas vai largar logo atrás de Lewis Hamilton, ou seja, se ele conseguir acompanhar a largada do piloto inglês, provavelmente ele vai conseguir sim pegar um vácuo importante na hora da largada, o que pode dar uma grande vantagem a ele durante a corrida. Ou seja, existe a possibilidade dos dois pilotos acabarem ali ajudando um ao outro na largada para que Max Verstappen acabe caindo para a terceira colocação. Isso é completamente possível, mas para isso é importante que Lewis Hamilton consiga sim ter uma largada incrível nesse GP de amanhã e Valtteri Bottas consiga acompanhá-lo na largada. O que eu não acho impossível, ainda mais considerando que os dois estão largando na parte limpa da pista. E nós sabemos, a parte suja do GP do Qatar é muito suja, cheia de areia, o que pode ser muito prejudicial para Max Verstappen. Mas obviamente a gente vai ver isso tudo amanhã e nós sabemos ainda por cima que Valtteri Bottas provavelmente não deve ajudar o piloto holandês, já que ele terminou só na 11ª colocação no Q2 e consequentemente vai precisar fazer uma corrida de recuperação amanhã no domingo. Mas vamos ver como é que vai ser a corrida de amanhã. Comenta aqui embaixo o que você acha que vai acontecer. Você acha que o favorita mesmo é a Mercedes ou é a Red Bull? Quem você acha que vai vencer nesse GP? Comenta aqui embaixo. Se você ainda não for inscrito nesse canal, também se inscreva e ative o sininho para todas as notificações. E claro, fique ligado porque muito em breve nós teremos mais uma Hora do Piloto.